Bom dia, Bom dia. estamos aqui com o nosso querido Marcos Lima, cantor e compositor aqui do município, amplamente conhecido. E estamos aqui para a categoria de figuras populares, para conhecer um pouco mais da sua trajetória artística, sua trajetória de vida. E como primeira pergunta, quando iniciou sua trajetória? Bom dia, né? Na verdade, eu comecei cantando antes, né? Porque eu comecei num grupo chamado Os Desconhecidos. Eu cantava, eu participei de uma Mais Bela Voz em Janduís. Para falar sobre isso, eu vou voltar mais um pouquinho. Eu estudava na escola Aloysio Gugel, era Aloysio, e na época tinha gincana, sabe? Gincana na festa da padroeira. E uma das tarefas tinha uma tarefa lá que era um aluno cantar uma música de Cazuza e vestido como Cazuza e tal. E tinha que cantar um menino lá e de última hora ele desistiu. Um amigo meu chegou e perguntou se eu sabia cantar aquela música, né? Faz parte do meu show. Falei que sim, os caras não perguntaram nem mais nada. Vestiram roupa, de repente eu tava com um lenço todo e subi nervoso mesmo e cantei. A partir daí isso me deu vontade de seguir. Teve uma Mais Bela Voz, eu participei da Mais Bela Voz, ganhei, fui para Mossoró. Lembra qual foi o ano? Rapaz, eu acho que foi 93. 93? 93. Eu já cantava, mas não assim como aconteceu, entendeu? Sim. É tanto que os caras me procuraram porque sabiam que eu cantava na escola, os caras tocavam violão, eu cantava. E aí quando aconteceu isso, eu participei da Mais Bela Voz, fui para Mossoró, que lá na época era grande, a Mais Bela Voz era fantástica. Não sei se ainda tem lá. Aí eu me classifiquei até para a final, mas fui devorado, porque lá os caras eram bons demais. Eram bons demais. Sim, aí os meninos montaram uma banda, um grupo, Romo, Aurino e Bira, montaram uma banda e me botaram para cantar, né? Depois eu comecei, aí na época eu comecei a arranhar um violão, já arranhava um violãozinho e tal. Foi na época que Babal é um dos maiores músicos, né, do Brasil. Na época o prefeito era Zé Bezerra, e, através de Júnior e Rai trouxeram Babal para Janduís, que ele veio dar aula de violão. E era engraçado que ele ficava chateado porque ele é estressado pra caramba, e eu acordava ele quase de madrugada, sabe? Ia lá, Babal, não vá dormir. E na época, até Júnior estava comentando comigo, Marcos, Babal falava que o que ele passou, você entendeu. É questão teórica, né? Sim. E daí quer dizer, aí é o começo, né? É a gênese, o começo. Peguei emprestado o violão do Valdécio. Eu usava o violão do Toninho de Helena tinha um violão. E eu usava o violão de Toninho. Quando eu não estava usando o violão de Toninho, eu estava usando o de Valdécio. Chegou ao ponto de passar uns 3 anos com o violão do Valdécio emprestado. E o Valdécio falou um dia assim, Marco, tem como você me emprestar meu violão? Eu ia precisar dele. Você vê, né? Então é isso, anos 90, gente muito sonhador e veio essa chance de cantar nos Desconhecidos. Eu comecei e depois com o violão dos meninos eu aprendi. E o que motivou você a começar essa arte? A minha mãe, ela sempre cantou. Sempre. A minha mãe foi uma das melhores vozes que eu já ouvi, sabe? Uma voz bonita, uma voz feminina mais grave, sim, bonita. Minha mãe cantava, eu dormia, eu tenho lembrança de eu bem novinho mesmo, ela me botando para dormir, cantando músicas da Jovem Guarda, cantando músicas, sabe, desses cantores aí, da Jovem Guarda, Roberto Carlos, Erasmo, e eu não sabia quem eram os cantores, mas escutava, e isso fez com que eu gostasse de música. Mas o que fez eu me apaixonar por violão foi... Eu lembro que uma vez eu estava dormindo e acordei
com uma serenata, que era o meu tio Antônio, e Zeca que é o pai de Robinho. Sim. Eles estavam tocando, ainda lembro até a música, aquela meu amor, se eu pudesse te abraçar agora. Cara, eu fiquei tão encantado com esse negócio, que eu fiquei escutando eles tocando, isso acho que era uma madrugada. E quando amanheceu o dia, eu falei para meu pai que eu queria ser cantor. Falei para minha família, para meu pai, para minha mãe, queria ser cantor, e eles, oh, que legal, que legal. E eu falava assim, sabe, eu quero o violão. Só que as coisas não, hoje se uma criança falar para o pai, eu quero um violão, ele dá um jeito e consegue. Isso. Porque as coisas estão mais fáceis, né? O meu pai, eu via a vontade dele de me dar um violão, mas não podia, né? Não podia de jeito nenhum, era muito difícil as coisas. Até que uma vez o meu avô foi trabalhar na Bahia, na construção daquela barragem lá de Sobradinho. E quando veio, eu trouxe um violão de plástico para mim. Para mim foi uma festa, uma maravilha. E eu ficava criando música, eu ficava fazendo músicas com um violãozinho de plástico. Esse é o começo. Então, quem me influenciou bastante a querer ser músico foi a minha mãe e Zeca, que o pessoal conhece ele por Caboclo, que é o pai de Robson, né? O grande Robson, nosso Robson. Então, da partir daí, eu sonhava, cara. Eu sonhava com violão. Eu acordava e não tinha o violão. Eu tive duas paixões grandes assim na minha infância. Era um violão e uma bicicleta. Uma monareta. Não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, monareta. Monareta, não tem a Monarch, né? Sim. Aí tem uma bicicletinha pequena chamada monareta, que era como se fosse uma Kid, uma Monarch Kid. E Carlos, amigo da gente, Carlos Lopes, tinha uma verde, linda. E eu falava, pai, compra uma. Aí meu pai sempre foi aquela pessoa maravilhosa que não dá um não. Sim. Eu vou comprar. E assim, era meu sonho, mas nunca aconteceu, ele não podia, né? Mas voltando para foi isso, a minha mãe e essa noite, Zeca tocando violão, mas meu tio. Então, você diria que seria essas suas principais referências? Minhas também, principais referências foram, eu também, Paulo, eu vinha pra feira, sabe? Sim. Aí eu ficava, eu molequinho lá, andando aqui na feira, e toda segunda-feira tinha um sanfoneiro aqui na entrada do mercado, sim, tocando, o povo dançando, lá dentro mesmo, a feira acontecendo e eles tocando. Às vezes vinham aqueles cantadores de viola também, era lindo, era maravilhoso. Então, ficava olhando, cheguei a conhecer o grande poeta Eliseu Ventania. Eu ficava olhando para ele já estava cego, mas assim, isso influenciou muito, muito mesmo. Aí eu comecei a escutar as músicas, eu ia lá para minha avó, que tinha um rádio, e ficava escutando um programa que tinha balanço da Jovem Guarda, uma coisa assim, só Jovem Guarda. Aí, como eu disse, eu ficava escutando Belchior, Roberto Carlos, Raul Seixas, mas na época eu não sabia nem quem era ninguém. Eu conhecia as músicas e só. Foi a minha infância foi nos anos 70 e 80, foi infância e adolescência. Foi assim um período fértil de músicas. Agradeço muito a Deus ter vivido esse período aí de músicas tão boas, né? Mas foi isso. E como você acha que tudo isso influenciou no seu desenvolvimento? Sim, aí só antes de responder essa aí, Paulo, sim, só com um adendo aí. Eu comecei a estudar no Aloysio, e o Aloysio tem sempre a Semana Cultural. E a Semana Cultural do Aloysio Gurgel também ajudou muito a minha professores como Valdécio, J. Juan. Eles incentivaram demais, assim. E lá, não só eu, mas Berg e muitos outros dessa geração assim que vieram, eles também tiveram essa influência do Aloysio Gurgel, da semana culturais do Aloysio Gurgel. Influenciou demais. Tem ainda sobre a questão da formação, que a gente vai se moldando aos poucos, né? Isso. Você começa aqui, vai tal e tal. Aí tem
tem o movimento cultural que começou aí nos anos 90 também, e nessa época Rai Lima abria muito espaço pra gente, sabe? Rai foi sempre aquele cara que ele guiava a gente no caminho, tipo assim, você quer ser músico, então vai ter que fazer isso, você que vai ter que ser humilde, você vai ter que fazer isso aqui, estudar. Apesar das coisas serem bem difíceis, mas a gente tem esse apoio, esse incentivo de Rai, de Júnior, de Valdécio, sabe? Essa galera, o próprio Zé Bezerra também, que era prefeito na época, apoiava muito. E assim, essa minha formação para chegar ao ponto que eu cheguei, que eu estou hoje aqui, começou com minha mãe, veio Zeca, veio Valdécio, veio essa turma. Aí a outra pergunta foi qual? Assim? E como tudo isso influenciou no desenvolvimento, né? Sim. O que influenciou é que a arte, ela me levou para um lado que foi o lado oposto do que muitos jovens da minha época caminhavam. Eles, por exemplo, muitos jovens iam para o lado das drogas, iam para aquela coisa negativa, né? Mas era porque eles eram ruins, alguma coisa. Não, era por falta de opção, não tinha opção de nada, então iam para as drogas, iam para a bebida, para o álcool. E a questão da arte na minha vida, a importância, é que me levou para fazer arte, né? Me levou para o lado da luz, para o lado bom da coisa. Então eu sou muito grato, porque eu não sei o que eu seria se eu não fosse o que eu sou hoje, assim, no caso, músico, compositor, né? Eu acho que a arte, ela é transformadora, ela transforma a vida das pessoas, mas eu não acho, a arte transforma. Então a arte me transformou, assim como os meus irmãos, Célia, Dadá, Milton. É verdade. Realmente é muito, muito gratificante ouvir como a arte ela realmente foi transformadora dentro do contexto, né, que já passava no tempo. Sabe, Paulo, porque na época, hoje é interessante. Hoje você diz assim, eu tô querendo aquele tênis, você compra, né? Eu preciso, eu tô aqui. Olha, sobre a música. Na minha época, a gente ensaiava no Vaporzão, onde hoje é a Casa de Cultura. A gente ensaiava lá e a Aurino chegava, a Aurino era nosso músico, a Aurino tocava violão, eu só cantava, Bira tocava bateria. Nosso grupo era 3 pessoas e tinha Rômulo. Rômulo é um dos fundadores, que toca violão também e cantava, mas Rômulo estudava em Natal, então quando ele estava aqui era da banda, quando ele não estava, ficava só nós. Aí a Aurino, ele vinha e dizia, Marco, galera, essa música aqui, eu estava escutando no rádio, vinha passando na rua, estava saindo no rádio, eu parei, fiquei escutando, eu acho que ela é assim. Eu acho, porque naquela época a gente não tinha som, a gente não tinha gravador, a gente não tinha nada. Era no acho, a gente tocava música de 10 acordes, tocava em 3, entendeu? As pessoas naquela época, a gente não tinha acesso a nada. Então, o que eu estou querendo dizer é que hoje é bem diferente. Você tem cifra clube, você tem aulas, tem tudo. Sim. Então, eu tocando violão, aprendi tudo errado. E eu comecei, quando eu comecei a dar aula de violão, aí eu comecei a pesquisar, comecei a estudar. Foi aí que eu comecei a entender, realmente, para passar o certo. Sim. Pois a arte é assim, onde não tinha nada, onde não existia nada, já existia aquela forma de fazer arte, não como é hoje, né? Era uma coisa bem rascunho ainda. Sim. Era uma coisa bem preto e branco. Eu até digo, na época que tinha luz era preto e branco, era assim, a gente ia pro escambo na Mercedinha, todo mundo sofrendo em cima de um caminhão, sabe, tomando chuva, tudo, mas isso foi bom porque fez com que a gente chegasse até aqui, né? Sim. Aqui, eu acho que depois com certeza vocês vão entrevistar Carlos. Sim. E Carlos tem história, viu? A banda de Carlos, a banda do Tocou, ele tocou no Rio Grande do Norte inteiro, em campanhas políticas, fez shows em todo canto.
Mas é isso, é uma história muito... É uma saga, né? Isso. Saga da cultura janduiense. E dentro dessa saga, o que é que você diria que mais marcou na sua trajetória? O que mais marcou... Sim. Deixa eu ver aqui. Algum acontecimento assim, você quer dizer? Não. Sim, uma coisa que marcou você no seu desenvolvimento como esse Marcos Lima que você é hoje. Uhum. Se teve alguma coisa assim que você falou, caramba, isso aqui foi Sim. minha virada de chave. Né? O que mais marcou assim na minha vida, tipo assim, para dizer assim, pô, eu posso ir, foi os meninos me chamarem para tocar, para cantar na banda, porque eu não acreditava que eu cantaria numa banda. E isso fez com que, pô, eu cantava, quando eu comecei a cantar, aí eu vi que eu podia ir longe, né? Aí eu sonhava, eu comecei a sonhar em chegar a um lugar. Eu acho que o que mais marcou mesmo, assim, no sentido de eu seguir em frente, foi eu cantar nos Desconhecidos. Lá no comecinho, lá no embrião da coisa, sabe? E em 96, outra coisa muito importante, em 96, você sabe como é jovem assim, cara, adolescente, cheio de paixão, aí eu namorava com uma menina e resolvi fazer uma música pra ela, né? Só que eu fiz uma parte e não conseguia fazer a outra. Aí mostrei pra Roma, a Roma fez a outra parte da música. Depois a gente compôs outra, a gente compôs duas músicas, Fecha os Olhos e outra que era assim, né? Magia das manhãs, sabor de... Aí, pronto, esse momento que eu fui cantar com os meninos e quando eu comecei a compor, a primeira composição minha eu fiz em 96, eu e Roma. Então esses dois fatores foram importantíssimos para eu seguir em frente. Virada de chave. Sim. E então, fala um pouco mais agora sobre esse seu processo de contribuição para a sociedade, né? Marcos Lima, que a gente conhece que é esse professor, quando foi que você começou a dar aulas de violão? Sim. Quando você percebeu que você começou a se tornar uma referência dentro do município, de forma artística, como compositor também? Em 2000 e... não lembro bem o ano, eu estava desempregado e sempre conversava bastante com o Valdécio, né? Valdécio eu acho assim que se tem alguém que mantém a cultura de Janduís, assim, tem dois caras em Janduís que são top da cultura de Janduís. Se chama Valdécio e Carlos Lopes. Esses dois caras, eles estão no cantinho deles lá só ajudando. Isso aqui são grandes artistas que estão... Então o Valdécio falou assim para mim, Marcos, você está desempregado, você não quer dar aula de violão não? Assim, aí eu falei, pô, mas eu não sei dar aula de violão. Aí ele falou assim, até aí, Paulo, eu acho que era bem anônimo. Sim. Bem anônimo assim, sabe? Bem desconhecido. Era, desconhecido. E o Valdécio falou para mim que tem um jeito de eu começar a pagar a conta da água, da luz e me virar de uma forma até independente, dando aula de violão. Eu falei, Valdécio, mas eu acho que eu sou muito tímido, eu não vou conseguir. Aí ele falou, Valdécio pesquisou, na época nem tem internet. Eu sei que o Valdécio chegou com uma apostila que ele criou, sabe? Olha, vai ser isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu estudei, aí quando eu estudei eu falei, eu estou pronto. Aí o Valdécio falou, então vamos lá. Aí começou a divulgar, apareceram 10 alunos, sabe? Aí o engraçado desses 10 alunos é que um chegava e falava, Marco, eu não estou podendo pagar não, porque, cara, não tenho dinheiro. Eu falava, vou fazer o seguinte, eu não diga a ninguém, eu vou ensinar você agora, não diga a ninguém, senão os outros vou querer também. Aí bom que começou a chegar, um chegava dizendo, não vou poder não, vou desistir. Não, desista não, eu ensino a você de graça, agora não diga aos outros. Eu sei que resumindo, ficaram apenas 2 pagando. Mas assim, foi aí que eu comecei a dar aula de violão, e a partir daí eu comecei a melhorar, a conhecer campos harmônicos, conhecer tudo assim,
Claro, tudo não, né? Porque não tem como conhecer tudo. O necessário, o suficiente para ensinar realmente. Eu comecei aí e depois foram pintando projetos, que vinha projeto federal para música nas escolas. Sim. Eu participei de um projeto em 2008 chamado Ações Educativas Complementares, que era um complemento às aulas, sabe? Uhum. Eu participava nas escolas com música. E a partir daí eu comecei, e o tempo voa. É interessante, né? Eu tô com 54 anos, mas eu não me sinto com 54 anos, é como se eu tivesse 20. Porque o tempo fez assim, vum, passou. Sim. Passa rápido assim. Você vai ver, daqui a um dia você tem 40, depois 50, depois 50, 40 de novo, e assim vai, sabe? Eu comecei e das pessoas que contribuíram bastante para que isso acontecesse foi Jesus, né? Sim. Jesus Berges. Acho Porque que você Jesus é o melhor aluno, né? foi, porque Jesus começou a entender. Jesus e Carol, que é a irmã de Clédna. Aí Carolzinha, ela era minha aluna também, muito atenciosa. Riedson também estudou comigo. Na minha primeira turma era Riedson, era Carol, era Vinícius, irmão de João, de Tavinho, João. Sim, eu sei. Vinícius de Suerda. Então essa turma era massa demais. Essa não é aquela turma que eu falei que os caras não podiam pagar, não. Essa já era uma turma que ali eu já estava me sentindo mesmo professor de violão, sabe? Já chegava todo invocado. Olha, é assim e tal. Mas Jesus, ele ligava para mim, falava assim: Marco, eu não estou entendendo isso não. Ele não ligava não, ele ia. Era a mesma coisa que eu fiz com o Babal, que eu peguei, pronto. O que eu estudei com o Babal, eu lembrei quando eu fiquei lembrando isso aqui, essas inversões, essas coisas. Aí Jesus chegava: Marco, eu estou entendendo isso não. E bom que nem eu entendia. Aí eu ia procurar descobrir para passar para eles, né? Sim. Foi isso. Foi dessa forma, chegar até aqui. Foi muito bom. Então, diante disso, como é que você vê a importância desse seu segmento artístico e também do seu trabalho com a sociedade, né? Olha, eu vejo assim como algo que eu já falei anteriormente aí, algo transformador, algo que me transformou, algo que transformou outras pessoas. Por exemplo, se você olhar, Thales é um grande músico de Janduís. Thales estava lá na visão mundial, molequinho pequenininho, tendo aula de violão, e olha quem é Thales hoje, né? Olha quem é Jesus, né? Olha quem é Thaís Wine, que é uma menina maravilhosa, que canta, que compõe, começou ali no violão, Andrelândia, né? Essa galera todinha aí, Ana Tereza, que a Aninha parou, né? A Aninha entrou para a questão de... Ela luta hoje, né? Isso, Mas essa galerinha todinha, eles começaram ali e a vida deles se transformou no sentido de não... eles ficaram milionários, não. Eles hoje tocam bem, eles são músicos. E quem sabe o futuro? Quem sabe o futuro, né? Então, foi transformador comigo, lá no começo. Foi transformador com os meninos. E eles já são multiplicadores, eles já estão passando para outras pessoas, né? Eles já estão... E é assim que a coisa funciona. A gente começa lá atrás, a gente começou bem lá atrás, aos trancos e barrancos, né? E hoje tem uma galera de Janduís que está realmente, a música de Janduís realmente, hoje tem música em Janduís, porque há um tempo atrás não tinha. O pessoal falava, não, música é só em Campo Grande, em Caraúbas, né? Janduís não tem música. Hoje tem música em Janduís e eu me sinto assim, feliz por ter contribuído, pouquinho mesmo, mas ter contribuído. E volto a dizer, a arte é transformadora. Às vezes eu estou caminhando e fico escutando os meninos ali no mercado, ensaiando, né? Que lindo, cara. Sim. O grande maestro Wesley, viu? Que merece todo o aplauso de Janduís, sabe? Merece ser muito valorizado. Mas é isso, eu vejo a arte, a importância que eu já falei, é que ela é transformadora. Ela transforma, basta você querer.
Basta você querer. Neliano, cara, Neliano tocava um violão legal, cantava bem. E foi um menino que começou ali comigo. Então eu fico muito feliz assim, quando eu olho para trás e olho para o momento e vejo que, apesar de não ter, assim, porque poderia ter sido melhor, poderia. A realidade que a gente vive aqui no semiárido é difícil. Hoje melhorou muito, mas não é difícil, né? É difícil. Vocês que são da fundação, vocês sabem o quanto é difícil, né? Manter viva essa chama. Mas vocês vêm mantendo, então parabéns. Então é isso. A arte, eu fico muito feliz porque me transformou. Hoje eu tenho outra mentalidade. Hoje eu me sinto artista mesmo. Tinha uma época que falava assim, Rai falava, você é artista, eu ficava envergonhado. Artista, Rai, eu não sou artista não sei o quê. Mas depois Rai foi explicar para mim que até você cuspir é arte. Você fofocar, você fazer uma fofoca, é arte, é cultura, na verdade, né? A cultura de uma cidade. Então, hoje eu me sinto artista mesmo. E todos esses que eu falei aqui são artistas. Você vê, cara, eu olhando as composições de Thaís, meu amigo, que coisa linda, sabe? André Landi compõe em espanhol. Nossa. É sim. Quando eu vejo um show de Thales que ele está cantando, quando ele está tocando na igreja também, eu fico feliz demais, entendeu? Muito feliz. Você é um artista, um grande artista. Então é isso. Teve a questão do meu avô, né, também. Seu avô tinha um violão em cima do guarda-roupa. Porque assim, quando ele era solteiro, ele era da boemia, né? Isso. Ele, Bastinho Gugel, eles faziam serenatas à noite. Bastinho me contou, ele me contava também. Eu lembro que um dia faltou energia. Eu tinha meus 13 anos. Aí se reuniram lá em casa, na casa do meu pai, na calçada, a família todinha. Aí Neco, seu avô, foi buscar o violão dele e tocou, rapaz. Aí a Aurino estava com o dele, aí juntou as duas gerações. Foi bonito, sabe? Uma noite de lua, eu nunca vou esquecer. E eles cantando, eles tocando. Foi muito bom. Então, a arte é isso, cara. A arte é isso. Transformadora. Então, pra gente encerrar nosso mapeamento, eu queria que você deixasse uma mensagem a todo mundo que vai ter acesso a essa pesquisa. O que é que você diria para essa nova geração? Você vê o seguinte, essa mídia que está sendo feito esse trabalho agora, talvez daqui a 100 anos, seja uma outra mídia, mas vai ter esse trabalho, essas imagens. Esse momento vai se eternizar. Então eu digo para você que vai chegar a ver, talvez alguns de vocês vão ver quando nenhum de nós estiver mais aqui. Mas eu quero dizer o quanto é importante a arte, o quanto é importante ser persistente, não desistir. Sei que tem momento que a pessoa quer chutar o pau da barraca. Teve um momento que eu quis até vender meu violão. Mas assim, a arte é uma coisa gostosa, a arte é vida, a arte eu acho que nesse momento aqui, uma coisa que a gente falou mais foi da questão da transformação, a arte é transformação. Então, olha, se você tem vontade de desenvolver alguma aptidão, porque todos nós somos artistas, é latente, às vezes está lá dentro, né, a gente nem imagina, mas tem. Então, se você quer tocar um violão, se você quer ser um ator, um capoeirista, você quer fazer uma escultura, você pode fazer tudo isso, tá certo? Então é isso, nunca se limite, nunca se limite. Eu acho que a palavra é essa, não se limite, vá em frente, certo? Então é isso, Deus abençoe a todos nós, né? Que assim seja. Muito obrigado, Marcos. Valeu. Você não sabe o tamanho da minha alegria que foi. Cara, eu é que estou feliz aí.